Posso falar da tabela? Pode, a gente Então, bota a tabela aqui para você também. O Vasco vai jogar contra o Flamengo quarta-feira, quinta-feira. E domingo ele joga com Fortaleza no Castelão. O Bahia vai jogar com o Fluminense na Fonte Nova. E tem um outro jogo dentro da Fonte Nova, que eu não estou me lembrando agora, mas é um outro... Goiás, dentro da Fonte Nova. Vocês viram que tem uma voz... É isso mesmo. Que vê Goiás, o pé. E o Fortaleza, time, e o Fortaleza vai jogar contra o Coritiba no Castelão e faz um jogo parecido com o de hoje em São Januário contra o Vasco no Castelão. Então, se o Vasco não conseguir, por exemplo, ganhar do Flamengo com a quinta-feira no Maracanã, coisa que não acontece há um bom tempo, há alguns anos, e é um resultado totalmente surpreendente e improvável, por maior que seja a história do Vasco, e o Vasco não vence o Fortaleza no Castelão, que também é muito difícil, o Vasco tem boa chance de voltar para o Z4 no próximo domingo, ou talvez até no meio de semana, a 3 rodadas do fim do campeonato. Por tudo isso, foi um péssimo resultado para o Vasco, péssimo, porque já tinha perdido para o Curitiba, em São Januário, aí conseguiu recuperar o ânimo vencendo o Galo, com 25% da posse de bola, e hoje tropeça de novo contra o Bahia. Não é um tropeço empatar com o Bahia, mas pelas circunstâncias do campeonato, pela necessidade, é um péssimo resultado. Vou atualizar você sobre o líder Internacional que está jogando contra o Bragantino, mais ou menos, deixa eu ver quantos minutos de partida, 6 minutos de partida, 6 minutos e 50, quase 7, e já saiu o gol. Patrick, a gente já tem o gol aí para mostrar para a galera, então eu vou mostrar agora. Loucura, hein? Saiu o gol do Patrick. Bola cruzada ali na área, sobrou para o Patrick, que encheu o pé, ó, e foi. O Cleiton até tentou defender, né? Fez uma boa defesa, mas a bola acabou batendo no travessão. E aí voltou para o Patrick, que acabou conseguindo abrir o placar. 1-0 Internacional. Fala, Led. Meu jogo teve 108 minutos, não saiu um gol. Esse aí tem 6 minutos, já saiu um gol, gente. É impressionante. É, Lédio. Não é à toa que o Internacional está lá na liderança, viu? Exatamente. Você olha os extremos da tabela, você entende os placares por aí. Mas que momento do Inter, hein? Nona vitória seguida. Vou aproveitar só aqui já esse parêntese, né, que a gente está falando do Internacional, para falar com o Pet e também com o Rafa. Foi o 7º gol marcado do Patrick na temporada. E, gente, 5 minutos e pouco de partida, ele foi lá já e conseguiu abrir o placar para o Internacional. Para vocês, esse título já está praticamente encaminhado ou o título ainda está se oferecendo? Pet? Não, ainda está aberto, né? Logicamente, passa as rodadas, está se aproximando do final do campeonato, e com a leva que o Inter está gerando, com esse nível de futebol competitivo que não deixa nenhuma brecha, tá vendo? Já não sabemos, o jogo acaba de começar, mas já consegue uma vantagem. Então, claro que está um favorito muito grande, mas não acho ainda, tem 6 jogos, inclusive, incluindo o jogo de hoje, a rodada de hoje, né? Então, tem ponto suficiente em disputa que pode trazer a mudança. Agora, vantagem do Inter é que depende só dele mesmo. Agora, a bola é redonda, o campeonato é difícil, qualquer mudança brusca pode custar caro. Então, tem que estar focado e atento até a final. Hashtag troca de passes. Tem muita mensagem, eu não estou conseguindo dar conta. Mas chegou uma para o Lédio, quero ver se eu encontro aqui rapidinho. Aqui, Felipe Brasil colocou para o Lédio. Lédio Carmona está numa empolgação após o jogo do Vasco. Ele dá Vasco risada. E Bahia, não é o jogo do Vasco, é Vasco e Bahia. Não, é Vasco e Bahia. Mas a empolgação do Lédio, né? Vocês viram? Não, ele falando, mas 108 bom. minutos, A gente está aqui para dizer a verdade, gol. né, gente? O jogo foi péssimo, melhorou um pouquinho no segundo tempo. Enfim, não foi legal. Eu gosto de ver jogo bom. Fome que está dando mau humor para ele. Pode ser, né? O que é, Pet? O fome que está te deixando... Não, a fome a gente administra, cara. A fome a gente administra, não tem problema. Parece assim, mal-humorado por causa da fome. Agora, posso responder sobre essa questão, essa pergunta que você fez ao Pet? Pode. Eu acho que o campeonato não está decidindo, mesmo que o Inter vença o Bragantino. Porque você ainda tem tem o jogo do Flamengo amanhã. Sim, contra o Sport. Você ainda tem um confronto direto do Inter contra o Flamengo. O Galo está vivo, está ganhando o jogo, que não é um jogo fácil. Fortaleza está desesperado. São 5 rodadas, são 15 pontos.
eu acho que o campeonato não... Mas é impressionante, 9 vitórias seguidas. Realmente é uma coisa... O Inter vem ao Rio jogar contra Vasco e contra Flamengo. Né? Vai jogar contra um pretendente ao título e contra um desesperado. Não é tão simples assim, mas as chances são boas. Você falou do Atlético Mineiro, que está vencendo. A gente tinha falado que estava 1-0. Agora já está 2-0 para o Galo diante do Fortaleza. Guilherme Arana marcou o primeiro e agora o Vargas fez o segundo para o time de Jorge Sampaoli. O segundo do Vargas, inclusive pelo Atlético, que só tinha feito um. Agora fez o seu segundo. É um bom resultado para o Vasco e para o Bahia. É um bom resultado. O Fortaleza continua no Z4. Só que a tabela do Fortaleza agora... Essa é uma semana decisiva para o Fortaleza. Curitiba em casa, no Castelão, e Vasco em casa. É a semana para o Fortaleza tentar escapar. Você falou que o jogo não foi bom para o Vasco. Vasco-Bahia 0-0. E o Thales Magno? O que aconteceu com ele? Pouca participação? Mais uma vez não jogou bem. Muito mal, não conseguia dar sequência às jogadas, tudo que tentou não conseguiu concluir. Um atacante que não finaliza, o momento não é bom, certamente é bem provável que seja vendido no fim do campeonato, que o Vasco precisa arrecadar. E ele é o jogador que tem mais atração do mercado externo. E eu acho que para o próximo jogo, por exemplo, o jogo contra o Flamengo, quinta-feira, ele não volta. Eu acho que ele vai ficar no banco. Eu acho que o Peck, que entrou muito bem hoje, mais uma vez, vai ser titular contra o Flamengo. É só um palpite pelo que a gente tem analisado dos jogos, mas o momento do Thales Magno não é bom. Não tem funcionado. Aproveitando aqui, passando também a bola para o Rafa e para o Pet. O Rafa está ali quietinho, só observando. Rafa, o que você acha desse 4-3-3 do Lucha? Com o Thales e também com o Pikachu. O Thales acaba ficando mais na lateral. Então, tudo depende do funcionamento, né? Não vem dos 3 atacantes a obrigação dos caras ficarem bem abertos, né? Depende de como o lateral passa no corredor, se o lateral vem por dentro, se o lateral ocupa o corredor. Bem ou mal, o Thales joga com o pé invertido, poderia estar mais próximo do cano. Imagino que seja um pedido do Luxemburgo, principalmente em jogadas no lado oposto, para que os jogadores de lado fechem na área para darem mais uma opção em termos de finalização. Ele individualmente não tem vindo bem e o Vasco é uma equipe muito pobre em construção ofensiva. E isso influencia na performance dos seus jogadores de frente. Até nesse cenário, a distância para o Flamengo é muito grande. Ano passado a gente tem na lembrança um 4-4, onde o Luxemburgo foi muito elogiado pela forma como construiu, né, a estratégia da equipe para não perder do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que a distância é grande, esse Flamengo não é igual àquele, mas talvez o trabalho do Lucha estivesse num outro estágio em 2019, comparado a 2020/21. Mas, principalmente falando do jogo contra o Fortaleza, por ser fora de casa, e pela necessidade do Fortaleza de buscar pontos por estar atrás, né, dentro da zona de rebaixamento, eu acho que a grande vantagem do Vasco é poder jogar no erro, né? Assim como foi construída a vitória no jogo contra o Atlético Mineiro. Poderia ter saído atrás num pênalti, o Atlético desperdiçou com o Johan, o Vasco conseguiu fazer os seus gols, fez 3 gols na partida, muito porque isso está desenhado de acordo com a forma como o adversário também atua. Quem tira campo do Vasco, quem joga em bloco baixo, quem protege a própria área e deixa o Vasco com a bola, sofre muito pouco, né? E acho que isso não vai ser consertado até o fim do campeonato. Então, nas partidas fora ou nas partidas contra equipes que tentam tomar a iniciativa desde o princípio do jogo, o Vasco acaba se sentindo muito mais confortável para explorar espaços, para forçar erros e construir as suas chances de gol. Vamos ouvir agora, então, o comandante do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, coletiva de imprensa. Vamos mostrar e depois o Lédio continua falando. Ele que fica com fome, não tô nem aí.